Muito bem, seguimos com a recapitulação do 11º dia do conflito, incluindo atualizações ao vivo, a começar por essa daqui, publicada logo antes de entrarmos no ar pelo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump fala sobre o Estreito de Hormuz. Esse é um gargalo crítico por onde, como eu falava na introdução do programa, passa 20% do comércio global de petróleo, número que é parecido por gás natural liquefeito. Agora se fala de 150 a 200 navios que estão presos no Golfo Pérsico sem conseguir atravessar esse estreito de navegação. O que, claro, deixou os mercados de petróleo hoje em polvorosa, ou melhor dizendo, desde o final de semana. A gente vai passar pelos detalhes e a aparente recuperação do mercado em breve. A gente começa com a atualização de última hora, a fala do presidente dos Estados Unidos, eu leio com vocês. Se o Irã colocou quaisquer minas navais no Estreito de Hormuz, e nós não temos reportagens, não temos relatos deles fazendo isso, nós queremos elas removidas imediatamente. Se por quaisquer motivos minas foram colocadas e não forem removidas nesse instante, as consequências militares ao Irã serão de um nível jamais visto antes. Se, por outro lado, eles removerem o que pode ter sido colocado ali, será um passo gigantesco na direção correta, presidente Donald J. Trump. É o que diz então o presidente dos Estados Unidos, conforme parecia haver rumores pipocando de que haveria minas navais nesse estreito de navegação. A gente tem que entender o que seria isso em termos de uma escalada do conflito. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã vinha falando em lutar até o final e em bloquear a exportação de petróleo por ali desde o início do conflito. Agora, com isso vindo à tona, poderia ser uma situação na qual o gargalo de petróleo global ficasse ainda mais ferrenho. A gente vai passar em mais detalhes sobre a navegação global e os últimos desdobramentos quanto ao petróleo em instantes. Antes disso, eu passo com você pelas atualizações de última hora e então a recapitulação do que está na imagem de capa desse vídeo. Vamos aos detalhes do dia 11. Pete Hegseth, o secretário da Guerra dos Estados Unidos, em coletiva hoje pela manhã, falou que hoje, o dia 11, seria o dia de ataques mais intensos até o momento. A nossa produção tem recuperado a fala de Hegseth, então confira. Strikes, intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. You see, this is not 2003. This is not endless nation building under those types of quagmires we saw under Bush or Obama. It's not even close. Our generation of soldier will not let that happen again, and nor will this president, who very clearly ran against those kinds of never-ending, nebulously scoped missions. Those days are dead. Muito bem, a gente acompanhou então a fala do secretário da Guerra Pete Hegseth, que disse que esses dias acabaram. Isso foi o que ele disse. Se por um lado, enquanto se fala a respeito de um dia mais intenso, segundo as palavras do governo americano, de ataques contra o Irã, e fala-se que a munição do Irã estaria curta, ou que as suas capacidades de ataque estariam curtas, o fato é que a guerra segue com um escopo regional. O Irã lançou novos ataques hoje contra Israel e países do Golfo, e a gente pode desdobrar também essa frente do conflito. Você vai acompanhando ao meu lado. Eu pedi à produção que a gente separasse os pronunciamentos oficiais para a gente ter o detalhe em primeira mão. Então, vamos passar aí aos ataques quanto aos países do Golfo. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que as defesas aéreas do país interceptaram 8 mísseis balísticos e 26 drones iranianos, isso das últimas 24 horas. Alguns drones caíram dentro do território do país. Desde o início da guerra, mais de 1.400 drones iranianos já foram detectados, indo nesse sentido. De acordo com a publicação oficial dos Emirados, então, 6 pessoas morreram e 122 ficaram feridas. Aqui, então, dos Emirados Árabes Unidos. A gente segue com outros países exportadores de petróleo do Golfo. Aqui vocês veem do Bahrein. Vamos lá na sequência. O que vocês estão acompanhando é do Ministério do Interior do Bahrein, então, que falou, novamente, todas essas atualizações das últimas 24 horas quanto aos países do Golfo, que disse que uma mulher de 29 anos do Bahrein morreu e 8 pessoas foram feridas, como resultado da agressão iraniana contra um prédio residencial em Manama. Ainda, vale a pena a gente acrescentar que a gente tem detalhes quanto ao Kuwait, que afirmou ter abatido 6 aeronaves não tripuladas. Temos aí então o Kuwait. Primeiro, melhor ainda, você acompanha aqui da Arábia Saudita com um ataque em Al-Kharj, um porta-voz falou de um drone interceptado, e agora sim, vamos lá, quanto ao Kuwait, você também acompanha na sequência
6 aeronaves não tripuladas foram abatidas pelo Kuwait. Aí está então a declaração do Ministério da Defesa, trazendo mais detalhes também quanto ao conflito. A gente fala então em Trump discutindo o Estreito de Hormuz, Pete Hegseth falando dos ataques maiores até o momento e ataques contra países do Golfo. Nesse sentido, é importante a gente falar na sequência a respeito do petróleo. E como temos coisa para discutir a respeito, a gente tem que detalhar como isso tem afetado os mercados de combustíveis globais. E se hoje mais cedo, quando eu estava na cobertura da coletiva de imprensa da Casa Branca, havia uma pergunta de um espectador aqui dizendo como isso afeta o Brasil, eu ia me aprofundar em mais, mas poder-se-ia começar falando a respeito de uma coisa que afeta não só o Brasil, mas o mundo todo. O preço do barril de petróleo, o preço da gasolina e, claro, a sequência da queda dos dominós é lógica para qualquer espectador. Preço do barril de petróleo sobe, gasolina sobe, todo o resto vai junto, já que a gasolina, o combustível, vai ser necessário tanto para a indústria quanto para a logística. Então, vamos entender o desdobrar da crise quanto ao petróleo. Enquanto as ofensivas militares seguem no Oriente Médio, o mundo também volta a atenção para uma possível crise de energia. Aqui a gente tem o diretor executivo, você vê ao meu lado, da maior empresa de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, que alertou que a guerra com o Irã poderia ter consequências catastróficas para o mercado global. Falou isso em entrevista a veículos de imprensa, incluindo o Financial Times do Reino Unido. Amin Nasser, o nome dele então, afirmou que o risco aumenta se o conflito continuar afetando o Estreito de Hormuz, por onde, como a gente descrevia agora há pouco, quando a gente cobriu a fala de última hora do presidente americano, cerca de 1/5 do petróleo transportado no planeta. 1 a cada 5 barris de petróleo. Como eu disse anteriormente também, um número que não fica tão diferente para o gás natural liquefeito. É uma região, afinal de contas, riquíssima na produção de ativos energéticos. A Saudi Aramco tenta manter parte das exportações usando um oleoduto para jogar de um lado da Península Arábica para o outro. Então, se a Arábia Saudita, de um lado ao leste, tem o Golfo Pérsico e o Irã, poderia tentar do outro lado, pelo Mar Vermelho, tentar escoar a produção, e é o que é dito, que poderia restabelecer cerca de 70% dos embarques normais nos próximos dias. A ver. Enquanto isso, o porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, o general Ali Mohammad Naini, afirmou que vão continuar lutando até o fim e que o regime islâmico não permitiria a exportação de petróleo enquanto o conflito estiver em curso. Anteriormente eu havia feito uma análise ainda nesse programa, onde eu citava o caos como uma espécie de estratégia de pressão do regime iraniano, pressionando países da região e os mercados globais para tentar talvez extrair concessões. Enquanto a gente aguarda para ver, e isso vai da notícia para análise, é o tipo de coisa que cairia nesse padrão, o que a gente observa agora. Vale a pena até, Daniel, a gente tem aqui os gráficos ao lado quando a gente fala sobre a projeção dos contratos futuros de petróleo. E você acompanha, eles são bastante precisos em falar a respeito da movimentação que passa por aquilo que é relacionado com o petróleo globalmente. Então você vê um pico de ansiedade ali no final de semana e nos últimos 2 dias tem essa queda. A linha de baixo é de contratos mais para frente, daqui a 2 meses, a azul de contratos para daqui a 1 mês quanto ao petróleo. O gráfico é tirado do próprio Financial Times, que a gente citava agora há pouco, quando a gente falava a respeito da Saudi Aramco. Vale a pena falar que isso acontece em 2 eixos quando a gente fala da crise de combustíveis e de uma possível crise energética. Em um eixo, há a questão de ataques à infraestrutura de produção de petróleo, como por exemplo uma refinaria imensa de Ras Tanura, da Saudi Aramco na Arábia Saudita. Por um lado, há ataques à infraestrutura. Por outro, e talvez de forma principal, a gente fala a respeito de uma situação na qual a logística é central, que navios, cerca de 150 a 200, estima-se presos no Golfo Pérsico, petroleiros, navios de transporte de gás natural, possam sair. Então, por aí a gente consegue ter um desenho dos desafios logísticos que há e o que justifica o gráfico aqui ao lado. A queda aí, que você vê nesse gráfico também, com o preço voltando à normalidade, vem conforme o presidente americano tenta tranquilizar o mercado, falou que isso era uma incursão de prazo mais curto, o que também foi de certa forma refletido nas palavras que a gente ouviu há pouco do secretário da Guerra, Pete Hegseth. Sobre isso, então, a promessa do presidente americano de que o conflito seria curto, como a gente falava, é o que ajuda a acalmar os preços aí, depois dos picos recentes que você viu ao lado. A gente tem mais a questão nesse sentido também de outros países. Cerca de 50 dos estimados 200 petroleiros que estão no Golfo Pérsico tentando escoar essa produção de energia seriam franceses, segundo dados de rastreamento naval. O presidente francês Emmanuel Macron, nesse contexto, está em viagem à ilha do Chipre e anunciou uma missão militar defensiva para proteger rotas estratégicas no Golfo Pérsico. A gente tem aqui as imagens de Emmanuel Macron, o presidente francês. Enfin, ce que nous voulons faire, c'est d'assurer la liberté de navigation
et la sûreté maritime. En Méditerranée orientale, nous nous trouvons, en mer Rouge, de Suède à Bab el-Mandeb, dans le cadre en particulier de l'opération dite Aspides, qui est une coalition qui existe déjà, dont le quartier général est en Grèce, qui est coordonnée en ce moment par la Grèce. Et la France y apportera sa contribution avec, dans la durée, 2 frégates qui seront dédiées à cet effort. Et nous sommes en train de mettre en place, et nous l'avons évoqué à l'instant aussi, une mission purement défensive, purement d'accompagnement, qui doit se préparer avec des États européens et non européens et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région. Bom, a gente ouviu então Macron falando a respeito da questão do petróleo. Indo de um dos pontos centrais desse conflito, que é precisamente essa questão do preço da energia e da possibilidade de uma crise energética, outra das preocupações que, claro, deixa o mundo na beira da cadeira, esperando para ver o que vai acontecer, é a possibilidade de que essa guerra se expanda para um conflito ainda mais amplo. A gente fala de pelo menos 12 países alvejados pelo Irã no Golfo, a gente fala a respeito do Azerbaijão. E claro, além dos que eu citava há pouco, Jordânia, Bahrein, Kuwait, Omã, Iraque, Arábia Saudita e por aí vai, e o próprio Azerbaijão ali no Cáucaso, isso se aproxima da Europa. A gente viu uma base britânica ser atingida na ilha do Chipre, essa mesma ilha onde Macron agora dava um discurso. Uma base britânica atingida no Chipre. De forma interessante, Macron falou que a segurança da ilha também era uma questão europeia, e não deixa de fazer sentido. É uma ilha no Mediterrâneo com uma base britânica que fica entre a Turquia e a Grécia, 2 países membros da OTAN. A gente segue com o que Macron falou a respeito disso. Merci de nous accueillir et je suis heureux d'être aujourd'hui à Chypre. Et alors que la situation de crise en Iran, de guerre en Iran affecte l'ensemble de la région, venir ici à vos côtés avec le Premier ministre de la Grèce, c'est vous dire que lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. Et que la défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour votre voisin, partenaire et ami la Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union européenne. Bom, das palavras para a ação, a França enviou navios de guerra e sistemas de defesa aérea para ajudar a interceptar drones e mísseis. O porta-aviões francês Charles de Gaulle também está perto da região, em uma operação que faz parte de uma coalizão então liderada pela França para buscar garantir a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Se falava mesmo a respeito de escoltas. A gente tem que esclarecer um ponto, porque isso é uma notícia que quem está acompanhando de perto o que está acontecendo quanto ao conflito pode ter visto ao longo da tarde. Foi dito que os Estados Unidos estaria já escoltando petroleiros para sair do Estreito de Hormuz. Quem publicou essa notícia foi o secretário de Energia Chris Wright, dos Estados Unidos. Ele postou e deletou correndo na sequência, e depois foi esclarecido pela Casa Branca que não se sabe por que a publicação veio à tona, se foi estagiário, o que quer que tenha acontecido, mas o fato é que isso não estava acontecendo. Só porque a gente estava falando de escoltas, então a gente tem que trazer a informação para você com essa precisão. Para quem viu essa notícia, ela já foi desmentida pela Casa Branca, e a publicação, que foi de fato feita por uma autoridade do governo americano, foi deletada. Claro, muitos países europeus também contam com o gás produzido no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, criticou o regime iraniano duramente aí, afirmou que o país matou milhares de jovens e espalhou instabilidade pela região por meio de aliados armados com mísseis e drones. E de fato, a gente pode falar não só do próprio regime iraniano, mas também dos seus procuradores terroristas, os grupos como Houthis no Iêmen, Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza e por aí vai. E por falar neles, é daí que a gente faz o gancho. A gente fala na sequência sobre outra frente dessa guerra que também parece escalar e talvez até extrapolar o conflito que acontece com o Irã. O combate entre a organização terrorista Hezbollah no Líbano e Israel, que reaqueceu. Breve recapitulação histórica. Enquanto isso é uma coisa que data de décadas, conflito, para quem é mais velho vai lembrar do nome de Menachem Begin, premier israelense nas notícias, que conseguiu a paz com o Egito em Camp David com o Jimmy Carter e depois prosseguiu para uma invasão no Líbano, numa circunstância histórica complexa na qual a gente não vai se aprofundar aqui. Voltando para a notícia, de forma mais recente, em solidariedade ao Hamas, em 8 de outubro de 2023, o Hezbollah começou a atacar Israel.
Aquilo se intensificou a um ponto onde Israel chegou a fazer uma invasão terrestre ao Líbano em outubro de 2024 para buscar especificamente lidar com o Hezbollah, e a famosa Operação dos Pagers, quando um número grande de terroristas foi eliminado por Israel com explosivos que estavam nas comunicações de bolso da organização. Bem, aquilo foi uma operação contra Hezbollah. Ao longo desse conflito, Hassan Nasrallah e outros chefes do Hezbollah foram eliminados. Conforme o Hezbollah parece desorganizado e buscando uma nova liderança, fato é que disparou mísseis contra Israel depois da morte de Ali Khamenei na madrugada de 1º de março. O domingo, não esse, o anterior. O resultado foi que o Hezbollah assim entrava na guerra e depois de meses do que era um cessar-fogo, Israel e o Hezbollah voltavam a combater. Vamos então ao que acontece nessa frente no momento. A única dessa guerra a encolher por algum motivo, mas não, a incluir então tropas terrestres também combatendo em território libanês, ainda que em escala muito limitada até o momento. Vamos às informações que a gente tem dessa frente, dado o contexto, para conseguir te colocar a par dos acontecimentos. O Financial Times divulgou que as autoridades israelenses avaliariam que a ofensiva contra o Hezbollah poderia durar mais tempo que o conflito com o Irã. Aqui, por integridade, a gente busca sempre fazer a distinção entre o que é uma coisa publicamente verificável e o que são autoridades anônimas falando a veículos de imprensa, por mais críveis que possam ser. Isso é o segundo caso, então não é uma informação ainda confirmada publicamente, mas faz parte da cobertura conforme a gente segue com as atualizações em tempo real. O que se diz é o seguinte: na reportagem se fala em meses, com o objetivo de reduzir a capacidade militar do grupo, o Hezbollah, e permitir o retorno de israelenses que tiveram que sair de comunidades no norte de Israel, perto da fronteira com o sul do Líbano controlado pelo Hezbollah. São mais de 600 ataques aéreos de Israel contra posições do Hezbollah no sul do país até agora, desde 1º de março. E soldados também mantêm posições na fronteira, com incursões limitadas para buscar coletar informações a respeito do Hezbollah. Tentativas diplomáticas, também tem mediação francesa nisso, não conseguiram conter essa escalada. Mas se a gente falava do Macron, vale a pena acrescentar que ele chegou a anunciar dias atrás que ele também mandaria veículos blindados, então, para o Líbano, para o governo libanês tentar lidar junto com o Hezbollah. É o aliado talvez mais poderoso do Irã na região, quando a gente fala pelo menos de organizações terroristas. E aí a gente tem que fazer uma distinção. Não é meramente uma organização terrorista com escala global, apesar de ser isso também. E eu sempre recapitulo para a gente conseguir também ter dimensão disso. Afeta o brasileiro porque é uma organização que já teve antes laços relatados e investigações da Polícia Federal, falando de interação com o primeiro comando da capital e Comando Vermelho no Brasil. A gente está falando de tráfico de armas e drogas, então, e também outras participações, sendo detectada entrando no continente pela Venezuela e na tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Então existe esse histórico do Hezbollah que dá pra gente uma noção de quão amplamente eles atuam, indo desde da fronteira tríplice, então, lá com Paraguai e Argentina, até a Venezuela, cruzando por aí para chegar do outro lado do mundo, com atuação também na Indonésia, um negócio que passa por isso e tudo que está no meio, incluindo Europa e Estados Unidos, quando a gente fala de laços de logística, financiamento, e quando a gente fala mesmo sobre atentados que ou chegaram a ocorrer, os dois maiores da história da América Latina em Buenos Aires, 92 e 94, ou quase aconteceram, como uma quase explosão do terminal de gasolina do aeroporto de JFK em Nova York em 2007, desmontada a operação no último minuto pelo FBI, o equivalente americano da Polícia Federal. Essa organização não só tem esse escopo de atuação tão amplo, quanto também controla vastas regiões territoriais do sul do Líbano, por vezes providenciando serviços essenciais e com forças de combate que por vezes transcendem o poder do exército libanês, porque tem soldados, por exemplo, mais bem pagos, treinados, financiados pelo Irã. Apesar do Hezbollah estar nas cordas, esse caldo histórico ainda permanece e o controle territorial e a lealdade que a organização terrorista comanda em partes amplas desse país ainda é uma realidade, o que leva precisamente ao confronto que a gente vê agora. Não quero me estender tanto em contexto, mas é porque a nossa missão aqui é fazer com que você consiga estar em contato com o aqui e agora, mas também conectado ao mundo e à história, certo? Então, dado esse contexto, a gente segue falando de dezenas de milhares de foguetes estimados em posse do Hezbollah e mísseis capazes de atingir grande parte do território israelense. A possibilidade de uma ofensiva prolongada também poderia seguir ampliando o risco de uma guerra regional maior. A gente segue acompanhando isso enquanto se fala, segundo alguns relatos, de até 600 mil pessoas deslocadas que tiveram que sair de suas casas até o momento em meio aos bombardeios israelenses e às operações terrestres. O Hezbollah, recapitulando, deveria se desarmar de acordo com o cessar-fogo que foi anunciado depois
que o Hezbollah entrou em conflito com Israel em solidariedade ao Hamas na outra guerra lá do 7 de outubro. O Hezbollah não se desarmava, perdeu todos os prazos para se desarmar, e as palavras de Isaac Herzog, o presidente israelense, Netanyahu é o primeiro-ministro, tá? Isaac Herzog, o presidente, falava que era melhor o Hezbollah se desarmar, senão não entendiam então a magnitude do que aconteceria com eles. E isso amplia também o que Netanyahu descreveu antes como uma guerra de várias frentes no Oriente Médio, buscando lidar entre uma das frentes com o Hezbollah. Em outras atualizações do conflito, um instante, por favor, aparentemente a gente tem informação em tempo real para eu trazer as atualizações ao vivo, só quero garantir que a gente tenha a informação. Muito bem, a gente tem informação aqui em tempo real, então, 13 minutos atrás, a mídia iraniana relata um bombardeio por mísseis em um lugar em Karaj, no sudoeste de Teherã, então, perto da capital do país. A gente tem também a seguinte informação: o representante do Irã na ONU, 20 minutos atrás, disse que ataques aéreos alvejavam depósitos de gasolina em Teherã e outras cidades, o que fez com que poluentes tóxicos fossem emitidos. Essa informação é absolutamente relevante para você que também está buscando essas informações para compor na sua cabeça o quebra-cabeça do que está acontecendo no Oriente Médio e de como isso impacta o mundo. Quando se fala sobre um aparato repressivo do Irã, e mesmo no primeiro pronunciamento de Trump no início da guerra, quando ele falava a respeito de esperar uma ordem, esperar um ok para que o povo voltasse às ruas e se manifestasse no país, uma análise que a gente já trouxe aqui anteriormente falava sobre alvejar postos de gasolina e terminais de combustível como um meio de conter a atividade policial em repressão a protestos, por exemplo. Quer dizer, se não há combustível para as viaturas, se torna muito mais difícil reprimir os protestos. Sargi Sangari, analista militar americano que eu entrevistei aqui, a entrevista foi ao ar na sexta-feira, não é? Você pode voltar e assistir o corte, trazia precisamente mais detalhes sobre isso, e ele, que nasceu no Irã e tem 20 anos de experiência de combate no exército americano e migrou para os Estados Unidos quando criança, falou com propriedade para quem quiser mais detalhes sobre isso. Muito bem, garantindo que a gente esteja então atualizado. A gente tem também mais uma atualização ao vivo. Ministros israelenses dizem, segundo reportagens na mídia israelense, isso segundo o jornal Times of Israel, o principal jornal talvez em inglês sendo publicado em Israel, relata a informação de que ministros israelenses falavam que mudança de regime no Irã poderia demorar até 1 ano, em meio a uma imagem nebulosa sobre quanto a guerra duraria. Fica então também contraditório no sentido de que Trump falava disso como uma incursão curta, buscando acalmar os mercados com a disparada no preço do barril de petróleo. Muito bem, essas são as atualizações ao vivo de última hora. Eu sigo falando com vocês porque hoje a gente teve também o seguinte acontecendo: um funeral coletivo no Irã. Vamos lá então. A nossa apuração traz o seguinte: o Irã confirmou a lista de autoridades que vão ser sepultadas amanhã em Teherã. A gente falava, de acordo com os números de Israel e dos Estados Unidos, de, só nas primeiras horas do conflito, 48 dos principais líderes mortos. Trump e Netanyahu, Trump e o exército israelense têm falado em primeiro escalão eliminado, segundo escalão eliminado e agora entre o terceiro e o quarto escalão buscando se organizar para tentar agir na liderança do país. Abbas Araqchi, Masoud Pezeshkian e Ali Larijani estão falando então, respectivamente, ministro das Relações Exteriores, o Araqchi, Masoud Pezeshkian, o presidente, que é diferente do líder supremo, e Ali Larijani, um conselheiro de segurança de alto nível, provavelmente como as autoridades ainda vivas, que seriam capazes de exercer algum tipo de comando de autoridade na hierarquia do regime iraniano. Então o chefe do Estado... Vamos lá a lista então dos que vão ser sepultados amanhã em Teherã. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, secretário do Conselho de Defesa Nacional, ministro da Defesa, chefe do Gabinete do Comando Supremo. Esses são alguns dos que já morreram e serão sepultados então amanhã. Também vão ser enterrados 7 comandantes militares de alto escalão e familiares civis que morreram nos ataques. É parte do que a gente traz à tona então do conflito. Enquanto isso, mais 2 atualizações importantes. Apesar do enorme consumo de armamentos que está acontecendo, e uma dúvida tem sido mesmo quanto à disponibilidade de munição, quanto aos Estados Unidos, quanto a Israel e quanto ao Irã. Afinal de contas, qualquer tipo de análise militar séria a respeito do assunto vai levar em conta quais são os meios de ação, a munição, os armamentos disponíveis para cada um dos beligerantes, dos combatentes aí, para usar uma linguagem mais simples. A gente tem a seguinte informação: a indústria de defesa israelense continua em expansão, segundo dados talvez do think tank mais sério sobre o assunto, o CIPRI, Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, um think tank universitário então da Suécia. É o seguinte: os dados mostram que Israel se tornou o 7º maior exportador de armas do mundo, ultrapassando o Reino Unido,
A Índia é o principal comprador de armamentos israelenses e países europeus, incluindo a própria Grã-Bretanha, também adquirem tecnologia militar do país. Os Estados Unidos também falaram que conseguiram escalar amplamente a produção de munição e lidar de forma contundente com a questão de o arsenal ser relatado como curto apenas 2 anos atrás. Aquele era um momento onde, entre fornecer armas para Taiwan, para Israel e para a Ucrânia, se falava sobre o que aconteceria caso os Estados Unidos tivessem que enfrentar um confronto como o que agora enfrentam. Então depois também vem a notícia das autoridades americanas que uma escalada na produção bélica poderia lidar com isso. Outro dos pontos a ser tratado, ontem a gente falava a respeito do novo líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei, o filho então do líder supremo, basicamente uma questão que continua gerando aí discordância. Na mídia americana, pelo menos, a gente vê que o grupo de oposição União Nacional pela Democracia fala que o próprio Khamenei, o Ayatollah, teria deixado registrado no testamento que não queria o filho como sucessor. A matéria, a gente tem aqui do New York Post, a gente pode colocar na tela, usou até o termo Nepo Baby para falar que ele seria alguém incapaz, então, que estava no meio da hierarquia. Trump já tinha falado dele como um peso-pena e um líder inadequado, lamentou quando ele foi escolhido. Por outro lado, para o regime, era uma mensagem da linha dura, que se o Trump não queria ele, era ele que iriam escolher. Ele foi confirmado pela Assembleia de Especialistas, então, ou melhor dizendo, pelo voto da Assembleia de Especialistas do Irã, com forte pressão da Guarda Revolucionária. Tá aí, então, a notícia. Essas são as nossas atualizações do 11º dia. Eu quero garantir que a gente não tenha mais atualizações ao vivo e eu prossigo, então, na pauta com vocês. Muito bem. A gente tem aqui o seguinte. Um instante, por favor. Parece que o presidente americano está trazendo informação nova. Muito bem, eu estou mandando aqui para nossa produção, a gente coloca na tela assim que possível, mas temos nova informação se a gente falava do preço dos barris de petróleo. Informação de última hora. Enquanto a gente trazia para você as atualizações, o presidente dos Estados Unidos fez uma publicação nas suas redes falando precisamente sobre a questão das minas que a gente discutia agora há pouco. Recapitulando então, logo quando a gente abriu o programa, a gente tinha a atualização de Trump falando o seguinte: ele havia falado que era melhor o regime iraniano remover quaisquer minas que estivessem colocadas no Estreito de Hormuz. Agora, e a produção está subindo para a gente em instantes, a nova fala de Donald Trump, ele falou o seguinte: tenho orgulho, I'm pleased to report, eu estou feliz em dizer que dentro das últimas poucas horas nós atingimos e destruímos completamente 10 barcos de colocação de minas marítimas, então, nas últimas horas, com mais para vir adiante, presidente Donald J. Trump. Então, uma atualização conforme busca-se tranquilizar o mercado petroleiro, perdão ao público, tranquilizar o mercado de petróleo internacionalmente. O presidente americano fala a respeito dessa questão no Estreito de Hormuz. Novamente, um gargalo de navegação por onde transita 1/5 do petróleo global. Agora, com o pico no preço dos petróleos que houve no final de semana, busca-se, tanto na retórica quanto aparentemente nas ações, trazer mais tranquilidade para que os navios que estão, cerca de 200 deles, segundo dados de rastreio naval, presos ali no Golfo Pérsico, possam atravessar o Estreito de Hormuz e eventualmente chegar então ao Oceano Índico e distribuir petróleo no mercado global. Então tá aí a fala de Trump. Eu estou feliz de dizer que dentro das últimas horas nós atingimos e destruímos completamente 10 navios inativos para a implantação de minas. Isso se somaria a uma destruição de pelo menos outros 51 navios da Marinha Iraniana, sendo relatados até agora. Tá aí o detalhe, então, pelo presidente americano, garantindo que a gente não tenha mais atualizações em tempo real. Eu sigo com vocês na sequência pela pauta. Muito bem, temos mais uma atualização antes da gente prosseguir. Não dá para piscar, pessoal, a coisa acontece em tempo real. Netanyahu fez uma publicação dizendo ao povo iraniano que Israel em breve criará as condições para que eles possam assumir o próprio destino. Nas palavras de Netanyahu, em breve nós teremos isso na tela também, mas nas palavras do próprio Netanyahu, ele publicou o seguinte: em breve, o povo iraniano terá as condições para agarrar o próprio destino. Povo do Irã, ele fala na sua própria conta nas redes sociais: nós estamos numa guerra histórica por liberdade, essa oportunidade que acontece uma vez na vida para remover o regime dos ayatollahs e ganhar a sua liberdade. Junto com os Estados Unidos, estamos atingindo os tiranos de Teherã mais duramente do que nunca antes. Nós iremos continuar a atingir com força crescente os tiranos que os aterrorizam há década. Nos dias seguintes, nós iremos criar as condições para que vocês agarrem o próprio destino. Quando o momento for certo, e o momento se aproxima rapidamente, nós iremos lhes passar a tocha. Estejam prontos para tomar o momento. Muito bem, então,
Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, publicou isso em inglês nas suas redes sociais, pedindo ao povo do Irã, então, que tome o momento. É o que é publicado, então, também na imprensa israelense, no Times of Israel. Na sequência, a gente fala também a respeito de outro acontecimento que está passando por baixo do radar, mas é absolutamente relevante. A gente fala a respeito na China. Uma lei que prossegue para ser implementada pelo Partido Comunista Chinês, que pode significar repressão a minorias étnicas e religiosas. A lei de unidade étnica. Vamos conferir essa história na sequência, chama Transição então, Daniel, e a qualquer instante eu volto com você com atualizações a respeito disso. Mas antes da gente prosseguir, eu preciso dar o recado. Está vindo à tona, começando no dia 14 de março, a Masterclass, Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. Vão ser 3 mega lives, onde a gente vai passar por Irã antes e depois do Islã, Irã antes e depois da teocracia islâmica, a divulgação do Islã pelas Arábias, questão do Estado de Israel. A gente vai estar falando a respeito da configuração durante a Guerra Fria do Oriente Médio, o que o marxismo tem a ver com os regimes nacionalistas árabes. A gente vai passar por tudo isso e você que está acompanhando as atualizações vai estar indo para baixo da superfície, num mergulho profundo para entender as tensões que estão no Oriente Médio e como isso afeta não só o preço do petróleo globalmente, mas muito do que acontece no mundo. Um centro de gravidade geopolítico. Você que sempre esteve confuso, por que é uma região tão conflituada, o que está acontecendo, não vai mais estar. Pelo preço de um almoço executivo, ainda parcelado em 3 mega lives começando no dia 14, a gente vai ir a fundo sobre tudo isso. E se não tá bom, senta que lá vem mais. Vai ter brinde. Entrevistas com alguns dos maiores especialistas do mundo, tá incluído. Mini documentário A Origem do Terror, falando sobre como a União Soviética esteve envolvida na criação do terrorismo islâmico moderno, tá incluso. E não fica só no digital. Você vai ganhar sua cópia de infográfico, Operação Fúria Épica, detalhando como foram as primeiras 24 horas da guerra em uma das maiores operações aéreas de todos os tempos, certo? Não perca, vai de graça para sua casa, ele vai sem moldura e você pode moldurar como bem entender. Frete grátis, infográfico grátis, todos os bônus gratuitos. Pessoal, imperdível e eu tô animado demais para estar com você ao vivo, a live vai ficar gravada. A primeira é esse sábado, dia 14 de março, e segue pelos próximos 3 sábados. O link está na descrição. O link está no chat ao vivo e para você que está na televisão, batata, só escanear o código QR.